Conte um Conto apresenta O Gigante e a Princesa. Uma oficina para ser aprendiz de escritor. Oi! Feliz 2022! Que possamos ter um ano cheinho de boas histórias para ouvir e contar. E hoje eu estou aqui muito feliz, com o coração todo orgulhoso, porque a história que eu vou contar foi pensada, elaborada, planejada, desenhada por crianças, 5 pequenos grandes escritores que participaram da oficina Conte um Conto, seja um aprendiz de escritor, ministrada por mim e por Letícia de Queiroz. Apertem os cintos e lá vamos nós para uma aventura futurista! Era uma vez uma cidade chamada Cidade Grande. Mal acabara de amanhecer e já havia uma movimentação. Veículos, túneis, hologramas e carros que se movimentavam por ondas eletromagnéticas. Os tempos eram outros. Aproximadamente 100 anos após a pandemia de 2020. O mundo era cinza e tecnológico. Mas mesmo assim, ainda existiam princesas que tinham uma vida muito parecida com as princesas de séculos atrás. Letícia era uma princesa que morava naquela cidade, muito esperta, porém bem orgulhosa. Letícia não gostava nada daquela ideia de que princesas são donzelas em perigo à espera de salvação. E foi por essa razão que ela estava muito nervosa por se encontrar presa naquele prédio antigo e abandonado. Ela ficava ali pensando nas princesas que ficaram por tanto tempo presas em seus castelos à espera de salvação. Mas ela não estava ali porque queria, não. Tudo por causa do seu gatinho, o Lelê. Misteriosamente encucou de entrar naquele prédio. E a Letícia foi atrás. E misteriosamente as portas se fecharam com força. E não tinha ninguém para explicar o porquê. Estava presa e tentando achar uma maneira de fugir. Mas ela não queria pedir ajuda, não. Queria ela mesma se salvar sozinha. Mas estava difícil. No outro lado da cidade morava uma velhinha que vivia sozinha, afastada. Ela era diferente. Usava umas roupas estranhas que não parecia daquele tempo, sabe? Ela passava o dia assistindo televisão. Na verdade, era um holograma que ela colocava uma moldura de papelão para parecer com as televisões de antigamente. Vai entender. Então, ela estava ali sentada, observando o telejornal que só passava a mesma notícia o dia inteiro. Um terremoto que estava na cidade vizinha, no qual não sobreviveu ninguém. O que era muito estranho. Os estudiosos não entendiam o porquê daquele terremoto. Então a velhinha falou com voz de sabedoria. Algo grande está prestes a acontecer. Os hologramas da cidade passavam as imagens do terremoto o dia inteiro. A princesa Letícia conseguiu assistir por uma pequena fresta na parede. Mas toda vez que ela via as imagens, ela sentia até um calafrio. Ela conseguia ver uma sombra, uma silhueta. Ela pensava, será que ela era a única pessoa que conseguia ver aquilo? Mas ela não conseguia sair e nem contar pra ninguém porque estava presa naquele prédio. Começou a ficar nervosa, tacar coisas na parede e perguntava, Lelê, por que você trouxe a gente pra cá? Mas o gato? O gato continuava, miau, mais calmo do que nunca. Miau,
E ela ficava nervosa, pois pensava: 1, ou ela estava ficando louca, ou 2, segundo ela estava vendo, será que existia um gigante que estava se aproximando da cidade? Todos na cidade estavam inquietos e agitados. Terremoto! Salve-se quem puder! E os carros ficavam planando no ar, tentando fugir para outra cidade, fugir do terremoto. Mas a velhinha, com toda a paciência do mundo, resolveu se arrumar, sair de casa e ir para o centro da cidade. E à medida que ia andando, ia pedindo para as pessoas se protegerem e ficarem calmas que tudo daria certo. De repente, um terremoto começa e as pessoas começaram a ficar desesperadas. Tudo começou a cair, as estradas quebraram e o prédio que a princesa estava começou a ruir. Socorro! Havia mesmo um gigante e a cidade começou a escurecer por causa da sua sombra que se aproximava. O gigante estava perdido. Ele estava à procura de uma tal pedra colorida, mágica, que possuía todas as suas memórias. Ele não lembrava da sua história, coitado. Mas ele não percebia que à medida que ele ia andando, ele ia destruindo tudo à sua volta. Que desespero! As casas começaram a dançar e tudo começou a quebrar. A princesa Letícia precisava sair dali urgentemente com o gatinho Lelê, senão eles não teriam mais nenhuma história para contar. E ela foi correndo, e à medida que ela ia correndo, as coisas começaram a cair! Socorro! Até que de repente ela viu um homem estranho. E ela quase não conseguia respirar aliviada. Foi por pouco, porque o prédio caiu em ruínas. Mas não foi à toa que a princesa e o gatinho Lelê escaparam. Foi graças à magia daquele homem estranho, um mago chamado Cornélios. Mas sendo bem sincero, preciso contar pra vocês. Na verdade, ele não estava muito interessado em salvar a vida da princesa. Ele estava interessado era no gatinho. Entreguem o gato e devolva a minha pedra! Oxi, eu não vou soltar nunca o meu gato. E eu não sei que história é essa de pedra mágica. Mas não dava pra ouvir aquela conversa, porque tudo começa a tremer muito! E de repente as pessoas viram pernas enormes naquela direção! O gigante! E de repente, vocês não vão acreditar, misteriosamente, portais se abrem no céu e começam a surgir personagens de histórias que a gente conhece. Foi aí que surgiu o Capitão América, a Mulher Maravilha e o Naruto e vários outros que, à sua maneira, usavam as suas habilidades para tentar salvar aquele mundo. Todos os heróis se unem na intenção de derrotar aquele mago poderoso que viajou de outros mundos, destruindo tudo o que passava. E quando o mago percebeu que estava cercado de super-heróis, jogou seu feitiço, fazendo a cidade inteira se paralisar. E enquanto estava todo mundo congelado, a velhinha foi se aproximando pacientemente da princesa. O mago ficou curioso. Por que ela não sofreu o efeito da sua magia? E a velhinha veio andando tranquilamente e nada parecia que atingia. Me entreguem o gato ou eu destruo esse mundo! E você não tem todo esse poder e aqui tá cheio de super-heróis. Ora, mas que culpa tem o Lelê? O que ele tem a ver com essa destruição toda?
dizia a princesa assustada. E a cidade inteira estava paralisada e quieta. Não apenas por causa do feitiço do mago, mas também eles estavam paralisados de medo com a presença gigantesca daquele ser que se aproximava. Mas o mago conseguia ouvir o pensamento de todos. E todos apenas pensavam: entreguem o gato, que os super-heróis acabam com o gigante. O mago gostou disso, sentiu que todos estavam do seu lado, então resolveu desfazer o seu feitiço. E foi aquela gritaria. Mas foi aí que os nossos heróis entraram em ação e a Mulher Maravilha, maravilhosamente, com seu laço, prendeu o mago. E ele, preso, não conseguiu fazer feitiço nenhum. E foi neste momento que, pacientemente, a velhinha pegou o gatinho colorido no seu colo e explicou. Sei que vocês estão todos com medo, mas é preciso destacar aqui quem é o verdadeiro vilão. Foi aí que a velhinha explicou todo o mistério. Dentro do gatinho colorido havia a pedra mágica com todas as memórias do gigante. O gatinho então pulou do colo e começou a roçar nas pernas da velhinha, como se a conhecesse. E quando o gigante viu de longe o gatinho, sentiu muita emoção. Ele vinha destruindo toda a cidade porque o seu coração enorme de gigante estava conduzindo-o até aquele gatinho. O gigante então se aproximou e todos ficaram morrendo de medo, mas não conseguia ouvir. Ele falava alto demais. Ninguém iria entender. Além de ser insuportável. Mas foi neste momento que apareceu o Ernesto, um grande mágico que se ofereceu para traduzir e entender o grande gigante. Ernesto, o mágico da cidade e muito corajoso, se aproximou da mão do gigante e conseguiu ouvir tudo e traduziu depois para a cidade. O gigante então explicou que o seu nome era Clebinho e que ele tinha consciência de que aquele não era o seu mundo, até porque tudo era muito pequeno para ele. Mas aquela pedra foi construída pelo mago, que foi lá no mundo do gigante, destruiu tudo e capturou toda a sua memória. Ele não era mau, ele só estava atrás da sua história. E a destruição foi sem querer, porque ele é meio desastradão mesmo. A cidade, então, fica estarrecida com essa história. O gigante não era malvado. Era o mago que estava por trás de tudo isso. Então a princesa sabia o que ela tinha que fazer. Ela tinha que incentivar o seu gatinho Lelê a cuspir a pedra mágica. E ela ficou ali, tentando se comunicar, fazendo gestos para que ele soltasse como se fosse uma bola de pelo, né? E foi aí que o Lelê cuspiu a pedra mágica e colorida. E o gigante engoliu. E nesse momento, ele se lembrou de tudo e sabia como que todos eles poderiam voltar para os seus mundos. Eles precisavam convencer o padre a tocar o sino da igreja. O padre não gostava disso não, porque ele gostava de tocar somente no horário, não era a hora. Mas a princesa, com seu charme e poder da realeza, o convenceu. E para salvar o mundo, o padre fez esse esforço. Assim que o sino foi tocado, um portal no céu se abriu e todos os personagens puderam voltar para os seus mundos. O primeiro aí foi o gigante. Depois, a Mulher Maravilha levou o mago para o seu planeta e ele saiu gritando para todos: Eu voltarei!
princesa Letícia ficou encantada com aquela heroína que ela não conhecia. Ela pediu para que a Mulher Maravilha levasse ela e o Lelê para o mundo dela. Ela queria aprender a ser uma heroína e gostaria de refazer essa história. E gostaria que as princesas é que salvassem o mundo! A Mulher Maravilha adorou a ideia. E, juntas, viajaram para um jato invisível e sumiram no céu. E a velhinha, depois que viu todos sumindo, deu um tchauzinho pro Naruto e sorriu. Ela estava com aquela satisfação de ter uma missão cumprida. Eu vim lá do passado esperando por esse momento. Também posso voltar pro meu mundo. E a partir daquela história, a cidade grande ficou maior ainda, pois eles ficaram muito agradecidos e contam essa história até hoje para todos os turistas que por ali passam. Essa história é dedicada para todas as princesas que não querem ser salvas, porque já salvam a si mesmas. Para todos os gigantes que são maiores ainda de coração. E para todos os velhinhos e velhinhas que sabiamente nos ensinam todos os dias. Você gostou dessa história? Foi escrita por eles! Uma salva de palmas para Angelina Maria, Enzo Muller, Mariana Menezes, Alice de Oliveira e o último escritor que também virou personagem do livro, Ernesto Bonfim. Parabéns, queridos escritores, por terem usufruído do poder das histórias. E você, gostou dessa história? Quer lê-la? Ah, é facinho. O livro está em formato digital e eu posso distribuir para você gratuitamente. Me procure nas redes sociais, tá bom? E vamos apoiar esse canal e os pequenos escritores? Compartilhe essa história, deixe seu like. Beijos! Tchau, tchau!